Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos trazer uma rápida reflexão da Santa Palavra nesta noite, amém? Pastor, mas é um evento acontecido evangelístico, né? É uma mensagem evangelística. Mas diz que Deus é o dono da palavra e o Espírito Santo é o revelador. Amém? E Deus, ele tem as formas de revelar. E nós louvamos a Ele por isso. Porque Deus, ele revela os tesouros da sua palavra. Amém? Meus amados irmãos, abra a sua Bíblia, você vai precisar dela nesta noite. Eu vou ser bem calmo, bem sucinto, porque é um culto de doutrina, de ensino, né? Às vezes eu quero, que é bom pregar, né? Eu gosto. Meus amados irmãos, no texto que lemos nesta noite, Evangelho segundo João, capítulo de número 8, versículos de número 31 ao versículo de número 36, eu não vou mais ler porque não se faz necessário. Amém? Queridos, a palavra que lemos nesta noite, ela é direcionada sobre nós conhecermos a verdade. E quem é a verdade? E quem é a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade, e a verdade. E nós entendemos que só quem liberta o homem do seu estado de pecado é a verdade, que é Cristo. Amém? E meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos conduz, ou ela conduziu o homem, ou conduz e vai continuar assim sucessivamente, o homem a buscar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o próprio Cristo nos assegurou que Ele iria deixar um ajudador para nos ajudar a chegar até Ele, até o Salvador, que é o Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus, ela conduz o homem a buscar ao Senhor, a buscar a Cristo. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a chegar ao objetivo final. Qual é o objetivo final da igreja? Os céus, a salvação, ser salvo. Amém? Amém? E nós só conseguimos este fato se nós conhecermos a verdade, a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que o início de todos os distúrbios do homem aconteceu lá no jardim do Éden. A semente do mal, ela foi lançada. O inimigo, o adversário das nossas almas, ele lançou a semente do mal lá no Éden, lá no jardim. E com isso,
se desencadearam muitos problemas, e com isso se desencadeou ou se gerou muitas dificuldades interiores e espirituais e materiais por conta da semente que foi lançada lá no Éden. E meus amados irmãos, nós sabemos que a queda efetuou um grande estrago na raça humana, na humanidade. E um desses estragos foi o relacionamento do homem com Deus, que foi quebrado, que acabou. Amém? E meus amados irmãos, com a quebra deste relacionamento, deste contato do homem com Deus, dificultou-se as coisas para a raça humana. E além de dificultar, de quebrar a amizade e o relacionamento que o homem tinha com Deus, também quebrou o relacionamento que o homem tinha consigo mesmo, com o homem, com ele próprio. E meus amados irmãos, ali o homem, ele morreu. Pastor, morreu. Ali no Éden, o homem morreu carnalmente e espiritualmente. Foram duas mortes. A morte pelo pecado matou a carne, e a morte pelo pecado também dificultou e lhe matou espiritualmente. Por quê, pastor? Porque naquele momento ele pecou e desobedeceu a Deus. E a Bíblia é bem clara, a qual o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo de número 6, e no versículo de número 23, a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, escrevendo para aquela igreja, ele disse: o salário, ou porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, ali Adão recebeu o seu salário. No Éden, Adão recebeu o seu salário, que foi o salário de morte, quebra de relacionamento, quebra de intimidade, quebra de amizade, quebra de contato que Adão tinha todos os dias, e não era com qualquer pessoa, e não era com um amigo qualquer. O relacionamento que Adão tinha era um relacionamento intenso com os céus. A Bíblia é clara e diz que o próprio Deus descia dos céus para se relacionar, para conversar, para dialogar com Adão. E este elo foi quebrado, e esta aliança foi quebrada. Por quê, pastor? Porque o homem pecou. Aí Paulo disse: porque o homem pecou, o seu salário é a morte. Amém, igreja? Amém? E meus amados irmãos, o homem, como ser caído que somos, não é verdade? O homem, como ser caído, nós somos perturbados, aleluia, por muitas coisas. Nós somos tentados por muitas coisas, e das muitas vezes cedemos à tentação e nos distanciamos de Deus.
E muitas das vezes acabamos nos distanciando cada vez mais de Deus. E nós entendemos que a maior causa deste distanciamento entre o homem e Deus não é nada mais, não é nada menos do que o pecado. Amém? Não há outra, ou não há outro meio de nos distanciarmos a não ser pelo pecado. A Bíblia diz que Deus ele ama, mas aborrece, aleluia. E se você está aborrecido com alguma coisa, você vai ter vínculo com ela? Você vai ter vínculo com ela? Ah, pois Deus ama você, mas Ele aborrece o pecado que está em você. Que está em mim e que está em nós. Quem está aí? E meus amados irmãos, nós entendemos que o pecado é um grande problema da raça humana. O pecado é o maior empecilho de nós não irmos para o céu, de não sermos salvos. Ou seja, o pecado é o carimbo que carimba o passaporte de quem vai para o inferno. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, o Cordeiro sem pecado, foi o carimbo que carimbou seu passaporte de ir para o céu. Mas o pecado, ele é a borracha que apaga. Aleluia. E o apóstolo Paulo deixou bem claro. O apóstolo Paulo escrevendo a epístola aos Efésios, lá no capítulo de número 2 e no versículo de número 1, o que é que a Bíblia diz? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo, aleluia, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Eu vou dizer. Eu estou querendo dizer que a origem do pecado, o pecado que se originou lá no Éden e que vem de lá até os dias de hoje, carimbando passaportes e levando para o inferno, aleluia, é a mesma origem do que os que se afastam de Deus. Por quê, pastor?
Porque o apóstolo Paulo disse que os que se afastam do reino de Deus, aleluia, era porque eles estavam mortos em delitos e em pecados. Quem está entendendo? Amém? E quem está em pecado está junto de Deus. É assim? É assim? Quem está em pecado está junto dos céus. É assim? O que foi que o apóstolo Paulo disse? Aqueles estavam mortos em delitos e em pecados. E por eles estarem mortos em delitos e em pecados, eles estavam separados de Deus e dos céus. Porque nós não podemos servir a Deus e a Satanás. Ou você caminha para o céu, ou você caminha para o inferno. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. No caminho de Jeová não tem gambiarra. A luz é Ele e o caminho é Ele. Quem tem gambiarra é o inferno, é Satanás. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe que está aí, ele não foi embora não, ele está aí, trabalhando agora, neste momento. O príncipe e as potestades do inferno estão trabalhando incansavelmente para cada vez mais carimbar os passaportes com pecado, para levar para o inferno. E meus amados irmãos, Satanás, ele programa a sociedade para pensar, preste atenção no que eu vou falar agora, eu vou repetir, Satanás, ele programa a sociedade a pensar que alguém de valor, alguém para ter valor, é necessário alguns requisitos de posição social. Ou seja, ele programa os dele, coloca na mente deles para dizer que eles não são ninguém. Ninguém. Porque a posição deles é baixa, é rala. Amém? E meus amados irmãos, eu vou deixar aberto, mas eu fecho já isso aqui. E meus amados irmãos, como consequência do pecado, surgiram as enfermidades interiores e espirituais. E a desinformação da personalidade humana. Ou seja, o pecado, ele corrompeu a nossa personalidade. Amém? O pecado, ele corrompeu o HD da máquina, o centro da máquina. Deu um curto na placa e foi corrompido. Amém, igreja? Amém? Vocês estão olhando para mim com zoião? Seja Deus glorificado. Ou seja, por isso acontecer, surgiram os hacks que entraram no HD.
informação, a incompatibilidade de personalidade, começou a entrar o vírus do pecado na nossa vida, na nossa mente, e começou a se corromper. E o homem hoje vive em busca de posição, posição, posição e posição. Amém? Amém? Fecho já também. O homem, ele foi entregue a si mesmo. Ou seja, no Éden, ele estava nas mãos de Deus, nos cuidados de Deus, no domínio de Deus. Ele foi programado para a eternidade. Ou seja, por que nós temos medo de morrer? Por quê? Por que nós temos medo de morrer? Porque a nossa origem, na nossa formação, a programação do HD que Jesus deu e fez, foi que nós seríamos eternos. Nós não éramos para morrer. Amém? Nós temos medo de morrer porque nós não fomos programados para morrer, e sim para viver eternamente. Mas rompeu o HD. Eu preciso de tempo, senão não vai ficar pela metade. Rompeu o HD. E o pecado entrou. E a carne hoje morre. Não era para morrer, mas hoje morre. Amém? Saiu do controle de Deus. Não que Deus perdeu o controle. Entenda a colocação. Lá estava tudo no lugar. Aí nós fomos e bagunçamos o negócio. Porque isso é normal do ser humano, né? Quebrar a aliança é normal. Ou não é? É? Ou não é? Me mostre na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aonde Deus quebrou uma aliança. Agora eu vou lhe mostrar de Gênesis a Apocalipse, que o homem quebrou a aliança em todos os livros da Bíblia. Quebrou em Gênesis, quebrou em Êxodo, quebrou em Números, quebrou em Levíticos, quebrou em Crônicas, quebrou em Reis, quebrou nos Salmos, quebrou em Apocalipse ou não quebrou? Quebrou. Porque nós estamos corrompidos pelo pecado. O pecado é quem tem nos matado a cada dia, a cada minuto e a cada hora. Chegou um irmão para mim, esses dias eu conversando, e eu gosto de conversar as coisas, e tem gente inteligente, e eu gosto de conversar com gente inteligente. E quando eu converso com um inteligente, eu saio miuçando mesmo, para aprender, né? E ele me fez e eu fiz uma pergunta a ele. E ele me respondeu. Eu disse, por que os crentes vivem mais do que o povo do mundo? Por quê? Por quê? Há fatos, há exceções, mas segundo todas as pesquisas, o crente, ele vive mais do que o povo do mundo mesmo. É cientificamente provado. Por quê? Porque nós pecamos menos. Nós somos pecadores, mas nós pecamos menos. E por isso que nós pecamos menos, os dias vão se alongando mais, porque é menos pecado. Amém? É uma coincidência ou não é? É uma coincidência. Amém? É assim? Quanto menos pecado, mais vida. Quanto menos pecado, mais vida.
Quanto menos pecado, mais vida. Pastor, eu não posso morrer novo? Pode. Que o dono da vida é Deus e quem sou eu para fazer alguma coisa? Amém? E meus amados irmãos, com este acontecimento, as barreiras, elas se levantaram. Ou seja, a separação entre o homem e Deus impediu ou impedem o relacionamento íntimo com Deus, ou não? Se nós estamos separados de Deus, nós temos como nos relacionar com Ele? Me ajude, nós temos. Se nós estamos separados de Deus, nós temos como nos relacionar em intimidade com Ele? Não temos. Por quê? Nós estamos separados. E esta separação, ela gerou uma barreira. Amém? E esta barreira, agora nós vamos para o caldo grosso. Esta barreira, ela se levantou entre nós e Deus, e entre nós e nós. Amém? Vou repetir, esta barreira, ela se levantou entre nós e Deus, e entre nós e nós, os nossos irmãos. Amém? E o apóstolo, o profeta Isaías, lá no capítulo de número 59, e no versículo de número 2, ele vai nos mostrar. O profeta Isaías vai nos mostrar que estas barreiras que se levantaram entre nós e Deus, e entre nós e os nossos irmãos e outras pessoas, têm causado um grande estrago. O que é que o profeta vai dizer? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e os vossos pecados encobrem o vosso rosto de vós, para que não vos ouça. O que é isso, pastor? O nosso pecado, e daqui a pouco eu vou chegar no pecado, no que eu estou pregando hoje. O nosso pecado, a nossa iniquidade, ela faz uma separação entre nós, entre os irmãos. Eu vou repetir, o nosso pecado, ele faz uma separação. O profeta disse, as vossas iniquidades faz separação entre vós e entre Deus. Porque, meus irmãos, o que é ligado aqui na terra, é ligado no céu. Não pense que você faz as coisas aqui e Deus não sabe lá não, sabe? Porque não precisa de SEDEC, não precisa de WhatsApp, nem de Telegram, e-mail, não. Deus está vendo. Pode ficar tranquilinho que a sua conta vai chegar. Amém? Por quê? Porque nós estamos cometendo. O profeta disse que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso. E meus amados irmãos, aparecem feridas e traumas produzidos por esta experiência forte. É forte, meu irmão mesmo. É forte. Tem coisa que lhe machuca e deixa traumas. Tem coisas que mexem com o seu emocional. Tem coisas que lhe desestrutura. E você às vezes diz, meu Deus. Mas como nós somos crentes, né? Pelo menos eu sou. Vou falar por mim, vocês falam por vocês aí. Quando isto acontece, aí eu vou chorar nos pés de papai.
Quando estes traumas, quando estes pecados e estas iniquidades querem entrar no nosso meio, aí eu vou para os pés de papai. Papai está aqui, olha a carta. Leia. Amém, irmão? O homem, nós precisamos libertar, ou nos libertar desta programação diabólica, meus irmãos. Isso é do diabo. Pecar contra o seu irmão é do diabo, é de Satanás, é cegueira espiritual. Amém? E nós precisamos nos libertar desta programação diabólica. Como, pastor? Rejeitando a fonte do pecado. Se livrar da escravidão, meu irmão. Saia da escravidão. Se liberte de Satanás. Não é porque você é pastor que você está livre dele, não. Você pode ser pastor e ser escravo dele. Não é porque você é dirigente do ciclo de oração, porque você é crente, porque você é obreiro, presbítero, pastor, presidente, seja o que for. Se você não se libertou da escravidão, você é servo dele. Se você não consegue se libertar do pecado, como é que você é servo de Deus? É para mim, Fábio. É para mim também, é para mim sim. Não é. Você não consegue. Ou você se liberta do pecado, ou você vai servir a ele pensando que está servindo a Jesus. Paulo diz que a palavra, as palavras que saem da vossa boca é palavra de engano. Está lá em Coríntios 4. Você está enganando a você mesmo. Você está pensando que vai para o céu, mas eu não vou dizer o céu para não lhe ofender. O céu que você vai. Mas está na Bíblia, viu? Eu não vou dizer não. E meus amados irmãos, este pecado, ele gera mais uma consequência. A cegueira espiritual. Eu não ia entrar não, mas eu vou entrar. 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios 4:4. Nós, quais o Deus deste século, quem é o Deus do século aí? Quem é o Deus do mundo? Quem é? Quem é ele? Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ah, pastor, mas eu sou crente. Sim, eu sei, até o diabo é. Ah, pastor, mas eu sou batizado com o Espírito Santo. Sim, o que é que tem? E o que é que tem? Você ser crente e ser batizado com o Espírito Santo. O que é que adianta você ser crente, dizer que é crente, chegar aqui, pular, rodar e viver em pecado? É o quê? Cegueira espiritual. O que é que adianta você chegar aqui, pegar o microfone, profetizar, pular num pé só, mas a sua vida não condiz com o que você prega? O que é isso, pastor? Cegueira. E quem lhe cegou? Mas você não está cantando, pulando e pregando, e por que está cego? Aleluia! Seja Deus glorificado nesta noite. Deus está tratando, meus irmãos. Deus está tratando. Eu recebi uma autoridade essa semana para ministrar essa palavra, que eu estou aqui cheio da graça de Deus. Aleluia. Deus está tratando. Foi Satanás que lhe cegou. Você está pensando que vai para o céu, mas você não vai. Porque você faz do jeito que você quer. Porque as coisas têm que ser do jeito que você quer. Mas a minha Bíblia diz que tem que ser do jeito dele.
A minha Bíblia diz que tem que ser do jeito dele, do dono da igreja. Se eu não tiver com fome, eu também não vou. Estou cego. Eu não estou. O pregador tem que crer na sua palavra, na sua pregação. O pregador tem que viver a sua palavra, viver a palavra de Deus e acreditar na pregação e cumprir. Mas não é? Não adianta chegar aqui, procurar, foi ali, foi acolá, e a vida é toda desmantelada, meu irmão. Faz o que quer. Se junta com quem quer. É assim? Quem lhe cegou? Quem cegou? Satanás cegou. Você está pensando que é, mas na verdade você não é nada. Você pensa que tem coisa no céu, que tem crédito no céu, que o seu nome está lá, mas na verdade você está cego. Pastor, isso, eu vou terminar essa mensagem, nem que nós saímos mais tarde um pouquinho hoje. Pastor, e cegueira, o que é que significa? Cegueira. Cegueira significa trevas. Fecha os olhos aí. Fecha os olhos. Fecha os olhos aí, meus irmãos. Fecha. Fecha. Fecha os olhos assim que eu fechei. Você tá como aí? A sua visão. Tá o quê? E a escuridão é o quê? É o quê? É o quê? Diga de novo. É o quê? Diga de novo. É o quê? Cegueira significa trevas. E a cegueira espiritual, pastor? A cegueira espiritual é o que eu acabei de dizer aqui agora. Você pensa que tem comunhão com Deus, mas está em comunhão com Satanás, porque ele lhe cegou. Amém, igreja? Quem está entendendo? Amém. Você pensa que fez uma aliança com Deus, e na verdade a sua aliança está casada no dedo de Satanás. Você está cego espiritualmente. Porque o presbítero não pode dar uma palavra que você se ofende. Porque uma irmã não pode se levantar para lhe corrigir, você se ofende. Porque o pastor não pode dar uma doutrina, porque o pastor é chato, eu não gosto da palavra dele, porque ele é abusado. O que é isso? Me diga o que é, meus irmãos, o que é isso? Você está cego. Você cegou. Eu costumo dizer que tem muitos tipos de crente na igreja, mas tem um crente malícia. Tem um crente malícia. Ninguém pode. Se você olhar com a cara feia, ele murcha, meu irmão. Mas não pense que aquele murchar dele é para se esconder, não. É para os espinhos aparecerem, para lhe furar. Aleluia. Mas Deus disse que estes são os cegos espirituais. Tem que ser do jeito dele. Ele quer mandar na igreja, ele quer mandar no pastor, ele não quer obedecer os coordenadores, ele não obedece os ministros, ele não obedece o presbitério, o diaconato. Tem que ser do jeito dele. Sabe por quê? Lembra lá em cima quando eu falei que eu vou fechar agora. Sabe por quê? Porque ele não é crente em Deus. Ele não é crente em Jesus Cristo. Sabe por que ele é crente? Em posição social dentro da igreja, em cargo. Tem crente dentro da igreja que só é crente porque está no cargo. Depois que sai do cargo não é mais crente. Dê um amém para Jesus, meu filho. Quando ele perde a visibilidade, meus irmãos, isso é palavra para arrancar o rabujo, tirar o grudo. Quando ele perde a visibilidade, quando ele não está mais em uma posição social elevada, sabe o que ele faz? Se intriga do pastor, se intriga dos obreiros, não vem mais para a igreja, fala de A, fala de B, não presta mais. Não prestava, por que não presta mais? É assim? Então o quê?
Como é que esse povo está? Como é que esse povo está? Cego espiritual. Satanás cegou ele. Está igual a igreja de Laodiceia. Tu pensa que vive, mas já morreu há muito tempo. Irmão, presta atenção. Fica com raiva do pastor não, que é a Bíblia, já vai falando, viu? E meus amados irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que nós devemos, lá no livro do Êxodo, nós devemos guardar de fazer alianças. Olha o que a Bíblia vai dizer, Êxodo 34. Guarda-te de fazeres alianças com os moradores da terra aonde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti, mas os seus altares derrubai, e as suas estátuas quebrais, e os seus bosques cortais. Amém? Deus está dizendo que você tem que fazer aliança com Ele. Com Ele. Aliança é só com Deus, meus irmãos. Mas o povo de Israel quis fazer aliança com o povo que já estava lá. Uma raça terrível de gente. Raça perigosa. Aí o que foi que Deus disse? Guarda-te de fazer aliança com este tipo de gente. Por quê? Porque este povo, eles têm altares. Aleluia. Tem estátuas. E estes altares e essas estátuas, Jeová é quem quebra. Jeová é quem quebra. Amém? O crente, ele tem que ter cuidado com as suas alianças, porque as alianças espirituais, muitas das vezes, meus irmãos, são ciladas do inimigo. Tem aliança que a gente pensa que é espiritual, aonde na verdade não é. E nós temos que derrubar os seus altares, limpar, tirar de nossas vidas tudo aquilo que serve de sustentação para permitir a atuação dos demônios na nossa vida. Ou você está pensando que eles não atuam? Você está pensando porque você é crente, batizado com o Espírito Santo, pastor, seja lá o que você for, o inimigo não atua não, né? Não atua nada. Dê uma brechinha para ver se ele entra. Ou seja, as alianças é a prática errada. Tem aliança que é a prática errada, meu irmão. De quê, pastor? Porque tem aliança que gera a cegueira espiritual. E nos envolvem com o poder das trevas. E deixam marcas e bloqueios espirituais. Por quê? Pastor, os dons cessaram? Não. Mas estão escassos. Ou não estão? Hein? Então, cessaram? Não, cessou para mim fala. Você lê a Bíblia. Cessou? Não. Os dons não cessaram. Mas eles estão o quê? Escassos. Está em escassez ou não está? Hein? É visível. Os dons estão. Por quê, pastor? Por conta dos bloqueios espirituais. Por conta das alianças que nós estamos fazendo. Amém? Aí Pedro é atrevido. Eu gosto de Pedro, meu irmão. Porque Pedro não manda recado. Se você olhar, se você ler o livro de Pedro, Pedro é um homem sincero.
Ele tinha alguma coisa, mas ele era um homem sincero. De certa forma, que se não fosse, não estava aí na Bíblia, né? Pedro era um homem de caráter, firme. Pedro não era meia boca, não. Amém? E nós temos que ser crente firme. Crente meia boca, meu irmão, não vai não. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Não tem meio termo. Para entrar no céu, ou é crente, ou é crente. Eu sou, não sou. Eu sou, não. Não tem meio termo. Ou você tem certeza da sua salvação, ou o que é que você está fazendo aqui? Ou você tem certeza que se Jesus lhe levar hoje ainda agora, você vai encontrar com ele, ou você está perdendo seu tempo. É o crente meia boca, meu irmão. Ele não sabe se vai para o céu, se fica, se vai, se não vai. Ele não tem certeza do passaporte carimbado. Meu irmão, pois se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que eu vou para o céu. Se eu tenho uma coisa que eu tenho certeza, é que Jesus me salvou e eu faço por onde ir para o céu. Amém? E meus amados irmãos, o que aqui Pedro vai dizer? Lá em 1 Pedro, na epístola, 1 Pedro 3:10. Porque quem quer amar a vida e ver os seus dias felizes, olha, vai engrossar. Refreie a sua língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolorosamente. Quando o crente está cego, a cegueira espiritual dele, as brechas se abrem. São as consequências. Ele está cego. Ele está pensando que ele é o certo. Ele está pensando que está fazendo o certo. Ele está pensando que está tudo conforme, tudo do jeito dele. Estou me agradando, está do meu jeito. Tá. Você está me agradando, está do seu jeito, né? Ninguém sabe se está do jeito de Deus. Aí o que é que a Bíblia vai nos dizer? Que as brechas, elas começam a se abrir. E quando as brechas, elas começam a se abrir, é aonde? As brechas se abrem no muro. No muro. Amém? Nós estamos dentro do muro. Dentro do muro. Mas quando nós estamos cegos espiritualmente, as forças do muro começam a se rachar. Quando não é assim? Hein? Quando uma construção está fraca, o cimento é fraco, a areia é fraca, a mão de obra é desqualificada, o que é que acontece, Gilson? Ela vai começar o que é que acontece? Você é pedreiro, meu filho. O que é que faz? Começa a abrir as brechas. É o crente quando está cego espiritualmente. Ele faz aquele muro bonito, ele olha e diz, eu estou forte. Eu estou seguro. Aleluia. Mas vai vir as estações. E quando vem, aí começa a abrir as brechas. Aleluia. Jeová começa tirando a mão. A proteção é Deus. O muro do crente é Deus. Mas quando o crente começa a pecar, quando o crente começa a fazer o que desagrada a Deus, ele começa a se aborrecer. Aí ele vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E quando ele vai se afastando, as brechas vão se... E quando as brechas se abrem, quem vai entrar? Os indivíduos. Os que estão fora da muralha, os que estão fora da proteção de Deus, eles vão ver a brecha aberta, e agora é minha vez, agora eu vou entrar, agora eu vou fazer o estrago, agora eu vou fazer como eu quero. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que o inimigo ele começa a agir. Aí nós vamos voltar lá para o que Paulo disse. Como, pastor? Quando as brechas se abrem, o crente começa a fofocar, ser fofoqueiro.
Quando as brechas se abrem, porque, meu irmão, peraí, vou abrir um parêntese. Não pense que pecado é só matar, roubar, se prostituir, cometer latrocínio, usar droga. Não, pecado não só isso não. Se deitar com a mulher do seu irmão, cobiçar ela, não. Pecado não só isso não. Fofoca também leva para o inferno. Calúnia também leva para o inferno. Difamação também leva para o inferno. Mentira também leva para o inferno. Porque tem crente que diz: eu não mato, não roubo, não me prostituo, vou para o céu. Mas a língua, o homem da casa lá tem que trazer 2 caixões, né? Assim que diz o povo, né? Traz um caixão para o corpo e um para a língua. Porque é fofoqueiro demais, meu irmão. Pastor, está na Bíblia, tá, e eu vou mostrar hoje. Quando Jeová começa a tirar a mão, começa a abrir-se as brechas. Ele pensa que está protegido, que está blindado, que está debaixo do sangue de Jesus. Mas aí começa. E nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida, ou não? Meus irmãos, ainda hoje eu já fiz uma reflexão na minha vida 3 vezes. Eu já falei com Deus 3 vezes em oração hoje. E as 3 vezes eu digo: Jesus, passa um raio-x aí. Sabe por quê? Porque eu sei que para entrar no céu não é de qualquer jeito. Eu sei que eu peco, eu sei que eu sou fraco e eu sei que eu sou pecador. Por isso, eu tenho que toda hora estar dizendo: Jeová, passa o raio-x, tira aí o que não agrada. Amém? E nós devemos fazer uma profunda reflexão na nossa vida, de como nós temos usado a nossa língua. Foi o que Pedro disse aqui. Porque quem ama a vida, ou quem quer amar a vida, e vê os seus dias felizes, refreia a sua. Mas, meus amados irmãos, é lamentável. Mas este mal está dentro das igrejas. Não sou eu que não há privilégio. Aqui tem. Eu não sou hipócrita para dizer que não tem. Eu já estou mentindo no púlpito da igreja. Mas tem aqui, tem ali, tem no Freitas Neto, tem no Luiz Pedro, tem no Farol, tem no Bela Vista. Está dentro das igrejas. É lamentável, mas está. Ou não está? Está. E meus amados irmãos, na nossa geração,